Olá pessoal da Japaci Educação, sou o professor Arnaldo e hoje nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre formação docente. Essas aulas que eu preparei para vocês hoje vai falar então uma introdução sobre como a gente então estuda ou deveria ter um enfoque quando a gente pensa em respeito de formação docente, quando aparecem as bibliografias referentes ao edital que vocês estão estudando, tá bom? Então, o enfoque é repensar como a gente estuda a formação docente, ou por que cai tantas obras de formação docente, ou por que é importante a gente se aprimorar, ou por que as bancas cobram tanto isso na formação comum da gente, tá certo? Isso é um tema muito importante, é um assunto que cai nas bancas aí com muita variedade, né? E é importante a gente se aprimorar. Se a gente consegue entender a essência do porquê que cai tantas questões, porquê é elencado tantas vezes nos editais, a gente consegue até saber qual que é o objetivo, qual que é a fonte e nos aperfeiçoar melhor. Então, vamos à aula? Então, formação docente, conhecimentos pedagógicos. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar na formação docente é que quando as bancas, ou quando as prefeituras, ou quando os governos de estado, ou quando a banca que organiza as provas, elas pensam nas bibliografias que vão cair no concurso, elas pensam em algumas obras, ou pensam em alguns autores, ou pensam em algumas concepções, porque elas querem contratar profissionais que sejam competentes, certo? E aí, quando a gente pensa em profissional competente, a gente começa a elencar quais seriam, então, qualidades de um profissional competente, certo? O que seria um profissional competente? E aí a gente pode pensar várias coisas, que o profissional competente é aquele que domina conhecimentos, é aquele que domina técnicas específicas de sua profissão, é aquele que pode ser aquela pessoa que tenha bastante experiência, é aquele que tem a proatividade, né? Aquele que consegue fazer as coisas antecipando processos, antecipando etapas, é aquele profissional que tem ética, é aquele que tem comprometimento com o que faz, é aquele que busca resultados, é aquele que trabalha na diversidade. A gente pode elencar uma série de coisas que pode montar o perfil de um profissional competente, seja ele professor, médico, engenheiro, dentista, carpinteiro, serralheiro, pedreiro, encanador, seja qualquer área. Essas perguntas aqui, se domina conteúdo, conhecimento, técnica, experiência, proatividade, ética, comprometimento, busca de resultado ou diversidade, são assuntos que geralmente permeiam aí quando a gente pensa se a pessoa é competente ou não, né? Isso é comum a gente pensar nesse sentido. Mas a formação docente, ela engloba isso, mas engloba muitas outras coisas que é importante que a gente reflita a respeito. Por exemplo, vamos pensar um exemplo básico aqui. Vamos pensar em dois tipos, arquitetos, né? Vamos pensar em arquitetos do século passado, né? E um arquiteto agora do século, né, que nós estamos agora. Então, um arquiteto lá do século XX, 1920, quando você tinha um bom arquiteto, um arquiteto competente, ele fazia casas, né, para famílias de classe média com essa estrutura, né? Não sei se vocês já viram casas aí na cidade que vocês moram ou na região que vocês moram. As casas das pessoas que tinham posses assim ou classes médias tinham essa estrutura de casa. Ou seja, uma pessoa, um arquiteto competente, ele fazia casa com essa estrutura, porque é a estrutura da tecnologia que conhecia naquela época, né? Ou seja, a pessoa, de certa forma, ela dominava o conhecimento, ela sabia de determinadas técnicas, ela tinha uma qualificação e ela construía casas de porte que eram típicas dessa época. Só que esse arquiteto, se vivesse hoje em dia, nos nossos dias atuais, se ele construísse uma casa dessa, ou se nós fôssemos construir uma casa e chamasse um arquiteto, e esse arquiteto planejasse uma obra para a gente desse tipo, com certeza nós chamaríamos ele de ultrapassado. E até a licença perante os órgãos de fiscalização, prefeitura, provavelmente eles não deixariam nós construirmos uma casa desse tipo, né? Casas desse tipo hoje em dia, elas são patrimônio histórico, elas só podem ser restauradas e tudo mais, mas construções desse tipo hoje em dia a gente não consegue mais ter. Um arquiteto hoje do século XXI, né, de 2020, a gente sabe que eles têm outros domínios, né? Eles têm outras ferramentas aí. E as construções hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, tem que ser sustentáveis, tem que ter infiltração da água, tem que ter uma parte que, não, por exemplo, não pode ser impermeável,
tem que ter bastante vidro, né, para entrar iluminação natural, para economizar energia, tem que ter bastante vegetação para até diminuir aí a absorção de gás carbônico, aumentar a absorção de água, né, no gramado. Os pisos têm que ser sustentáveis, o pé direito alto, né, para aumentar a ventilação, a circulação de ar. Tem que ter construções cada vez mais sustentáveis, de preferência aí que tenha reutilização de água da chuva, etc. Ou seja, as construções em 100 anos, elas alteraram muito. Ou seja, o que é ensinado na escola de arquitetura em 1920, muitos conceitos são os mesmos de 2020, mas a estrutura, a evolução, os mecanismos fizeram que a história mudasse em conceitos, mudasse em ideias, mudasse em concepções, mudasse em estruturas de uma para outra, né? Então, hoje em dia, a concepção de arquiteto competente que a gente tem pode ser diferente da de 1920. As estruturas das casas, os modelos das casas são diferentes. E hoje em dia ninguém mais consegue admitir construções de 100 anos atrás, certo? O mesmo acontece, por exemplo, na medicina, né? Por exemplo, a medicina em 1900, né, as técnicas de medicina que nós tínhamos eram medicinas muito rústicas, né? Então, por exemplo, as pessoas, a anestesia era a base. A gente tem livros de literatura que falam isso, tá? Não estou inventando, não. Muitas das anestesias eram baseadas em paulada na cabeça do paciente e muitas vezes não sabia se o paciente tinha morrido por causa da cirurgia ou por causa da paulada. Depois, das formas também encontradas como anestésico foi embebedar os pacientes com bebida alcoólica, né? E aí eles não sabiam se a pessoa entrava em coma alcoólico ou se era o resultado da anestesia, se era coma. Aí muitas das vezes era dado formas, né, de formas para a pessoa inalar, né, e desmaiava, né, éter, por exemplo, para a pessoa submeter a cirurgia. Se vocês forem ver aqui, né, olha o que está sendo feito na perna do paciente, né, vai serrar a perna do paciente aqui, né. Então, imagina o ambiente aqui sem asepsia nenhuma, a pessoa está em cima de um caixote. Ou seja, mas era o que se tinha para a época. Os médicos, para descobrir se a pessoa tinha diabetes ou não, não era feito um exame de sangue, um exame de urina. O médico provava, colocava o dedo dentro do o potinho de urina do paciente e provava. Se tivesse adocicado, era sinal que provavelmente o paciente tinha diabetes. Mas era o que se tinha à disposição na época. E, bem ou mal, muitas vidas eram salvas, outras vidas nem tanto. Mas é o que se tinha na época, né? E lembrando que o curso de medicina sempre foi um curso muito difícil, com muito estudo, com muita ciência, muita tecnologia. Quando a gente pega a medicina hoje, em 2022, a gente vê que hoje em dia a medicina evoluiu muito. Os centros cirúrgicos são cada vez mais antissépticos, com muito controle rígido, com vários instrumentos que monitoram todo os sinais vitais do paciente. São feitos exames diagnósticos antes, pré-operatório, né? O sistema de anestésico, de monitoria. Ou seja, nós vislumbramos hoje, mais de 100 anos depois, de um sistema muito melhor do que há 122 anos atrás. Com equipe, né, multidisciplinar, que consegue fazer todo o acompanhamento, com uma série de instrumentos específicos para cada passo que se propõe para fazer determinados tipos de cirurgia. Ou seja, as coisas evoluíram muito, né? Ou seja, a arquitetura, a medicina evoluiu, né? Então a gente percebe que os profissionais, eles são competentes, mas as evoluções foram acompanhando com o tempo. Porém, na formação docente, com o tempo, o que a gente percebe? Os conhecimentos se aprimoraram, novas descobertas foram feitas na área da arquitetura, na área da engenharia, na área da engenharia civil, na área da medicina, na área da farmácia, em várias áreas. Surgiram novas concepções, novas ideias, novas metodologias, novos procedimentos. Conceitos que antigamente nós utilizávamos ou se pensávamos foram abandonados. Imagine em 2022 um médico falar: olha, vou te dar uma paulada na cabeça para você dormir, para fazer a cirurgia, mas depois você vai recobrir a consciência e você vai voltar. Imagina se alguém propõe isso hoje. Ninguém vai propor isso, né?
Ou bebe um copinho dessa bebida aqui, que você vai ficar meio grogue, mas é só para poder cortar aqui a sua perna que precisa amputar. Ninguém vai propor uma coisa idiota dessa pra gente, né? E os profissionais, ao longo do período, precisaram se reinventar. Ou seja, porque o tempo passou e essas coisas fazem com que essas coisas vão com o tempo. Porém, quando a gente pensa na formação docente, e aí a gente vê fotos das escolas, por exemplo, essa escola aqui, gente, uma foto do comecinho do século XX, 1900. Observem a estrutura. Carteiras, aqui são em duplas, quadro negro, professor, cartazes na lousa. Quando a gente pega a estrutura da escola, se essa foto talvez fosse colorida, muitas das escolas de ensino fundamental que nós temos hoje em dia, a estrutura provavelmente vai ser a mesma, né? Infelizmente, a gente vê que as estruturas das escolas hoje em dia, elas não são muito diferentes da de 100 anos atrás, né? A gente ainda vê uma carteira atrás do outro, né? Salas lotadas, os alunos com o livro aberto, cartazes espalhados pela sala, a figura do professor lá do lado do quadro negro, ou do quadro branco, né? Do quadro branco que for, o professor explicando, cartazes espalhados pela sala e essa estrutura, né? Infelizmente, a gente sabe que muitas coisas não modificaram, né? E provavelmente que a gente não consegue ver porque esse quadro aqui, né? Essa foto não está tão legível. Mas provavelmente aqui, nesses quadros aqui, deve ter até um silabário lá, com babibibobu, dali dodu, cacocu, fafefifofu, coisas que se usavam há 100 anos atrás. Nossa, Arnaldo, mas se condena esse tipo de coisa? Pessoal, existem novas concepções modernas hoje que falam sobre alfabetização e letramento, sobre como as crianças aprendem a ler e escrever, sobre como as crianças desenvolvem o pensamento de linguagem, de escrita e oralidade, de pensamento matemático. E é importante que a gente se aproprie dessas novas concepções. É muito fácil a gente criticar concepções sem acreditar ou sem conhecer. Mas imagine se aqueles primeiros médicos, quando chegassem os primeiros anestésicos, falavam: não, mas a paulada na cabeça é eficaz. Não, tomar a bebida alcoólica continua sendo eficaz. E começasse a criticar novas técnicas, novas metodologias. Imagina aqueles arquitetos falando: olha, não dá para fazer isso porque esses materiais são mais pesados, mais duráveis, mais duradouros, né? Hoje em dia, por exemplo, os carros, gente, antigamente os carros eram feitos com metais, né? Pega um Fusca aí, o Fusca inteirinho é de metal. Os carros mais modernos hoje é fibra de vidro, não é metal. Ah, mas os carros hoje em dia, eles são mais... o material é mais leve. Justamente, o material é mais leve justamente que os carros de hoje em dia são mais leves que os Fuscas e ele sendo mais leve economiza mais combustível, né? Eles sendo mais leves, a reposição de peças é muito mais simples do que você fazer uma peça de metal. E aí imagina se aqueles primeiros, né, falassem: não dá para trocar. E muitas das vezes na nossa formação docente a gente vê esse tipo de pensamento, né? Não, mas comigo funciona o silabário. Não, comigo tem que funcionar da mesma maneira quando eu era aluno há 40 anos atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, não essa crítica, mas esse pensamento que faz com que a gente pense algumas coisas que a gente tem que rever. Se arquitetos, engenheiros, médicos, dentistas, não quis nem mostrar a foto de dentista aqui para vocês, né? Mas enfim, não abandonassem práticas do passado, não viessem novas pessoas com novas concepções, não viessem novos modelos, não viessem novas técnicas, o que seria de nós? Mas ainda na escola, a gente insiste com velhas concepções, seja na concepção de alfabetizar, seja na concepção de ensinar matemática, seja na concepção de avaliar o aluno, seja na concepção de pseudodisciplinar, seja na concepção de ensinar ciências ou outras concepções. Por isso que a formação docente é tão importante, porque os autores que nós temos hoje, eles não falaram baseado no senso comum, nas ideias do nada. Os autores hoje em dia, eles fazem pesquisa de campo, eles fazem tudo baseado em ciência, em constatação científica. Então eles fazem pesquisa de campo e aplicam. É claro que existem complicadores que muitas das vezes dificultam a aplicação de novas teorias, né?
E esses dificultadores, isso não implica que as ideias dos novos autores façam com que as ideias deles não sejam validadas, muito pelo contrário, né? É muito complicado você pegar as novas ideias de educação infantil que estão aí, que são aplicáveis, que são validadas, quando você tem uma turma de educação infantil com 35 crianças na sala. Mas os próprios autores falam que o percentual ou a quantidade de crianças por adulto é inviável, né? Hoje, nos documentos oficiais, as turmas que têm 4, 5 anos não deveria ter mais do que 22 crianças por adulto. E aí, por mais que você estude em novos autores e você trabalha com 35, isso é insano. Mas é importante que a gente se aproprie dessas novas tecnologias, nessas novas mídias, nessas novas ideias, nessas novas concepções, para a gente não cair na mesmice. Você gostaria de ser operado por um médico que não acredita em novos recursos de medicina, novas anestesias, novas técnicas, e quisesse operar você da mesma maneira que operasse 100 anos atrás? E por que a gente quer ensinar aos nossos alunos, ou por que a gente quer ainda uma escola tão saudosista de 40, 50 anos atrás? Essa é a reflexão que eu quero levar aqui. Então, quando as bancas de concurso, Unesp, Novo Rumo, Sesgan Rio, seja lá qual que for, e as empresas, as prefeituras que vocês vão prestar o concurso, elas visam tanta formação docente, é esse tipo de indagação que elas querem fazer. Esse professor que eu quero contratar, que está fazendo o concurso, ele pensa exatamente como esse professor aqui do começo do século XX ou é um professor do século XXI? Fica a dica aí. E aí, o que a gente tem que pensar em relação a isso? O que mudou na educação nos últimos anos, né? A gente tem que pensar que na educação, gente, por mais que tenha mudado muitas coisas e mudou, a gente tem que pensar o seguinte: se eu sou professor, se você fez o curso de pedagogia ou outra licenciatura e é professor, a gente tem que pensar a primeira coisa. Se nós somos professores, porque alguém lá no passado nos inspirou, né? Provavelmente algum professor, senão nós não escolheríamos essa profissão. E essa pessoa nos inspirou com bons exemplos. A gente falou assim: nossa, eu queria ser como ela, eu queria fazer como ela, ou melhorar como ela. Ou seja, a gente tem sempre um simbolismo ou uma referência desses professores. E esse referencial não é que a gente deve perder, mas esse referencial, ele é nosso alicerce, né? Ele é a nossa âncora. E ele é o que nos inspirou a ser professor. E nesse sentido, a gente tem que pensar o seguinte: ele é a nossa inspiração, mas ele não pode ser também a nossa âncora no sentido negativo, que a gente vai ficar lá no fundo do mar, não poder, né, vir a parte de cima do oceano, a parte de cima da água, tomar um respiro e tomar novos mares, ir para novos lugares e tudo mais. E aí, essa inspiração, ela vai servir como motor de arranque, mas não deve ser o referencial máximo, único e supremo, né? E aí a gente tem que perceber o seguinte: que quando ele serviu de inspiração para nós éramos crianças. E ao longo desse período, muitas coisas mudaram. Eu, por exemplo, tenho 45 anos, eu entrei na escola com 5, e muitas coisas mudaram nesses 40 anos. Ou, como se fosse mais velho, muitas coisas mudaram em outro sentido. O que a gente pode perceber nos últimos anos? Que houve inclusão. As mulheres, por exemplo, na época, eu sou mais novo, né, 45 anos, mas né, quem é mais velho, as mulheres não frequentavam a mesma escola dos rapazes, né? As mulheres só para apenas no lar. Os negros também não frequentavam a escola. Os pobres não tinham a mesma escola da classe média ou dos ricos, como ainda não tem, se comparado com as escolas particulares. Os indígenas, os quilombolas. As crianças com deficiência não frequentavam o mesmo ambiente das escolas com as crianças que não têm deficiência. Da mesma maneira, as crianças com dificuldade de aprendizagem, elas acabavam sendo excluídas pelos sistemas de avaliação que nós tínhamos naquela época. Eles reprovavam tanto que acabavam saindo e depois voltavam na que a gente não tem hoje como EJA. E a escola, de certa forma, ela fazia uma seleção, buscando uma homogeneidade das turmas. Era classificatória, ou seja, por mais que a gente falasse que não, aquela escola que nós vivíamos, que eu vivi, que parte de vocês viviam, selecionava os melhores. Onde a perspectiva de uma escolha que fazia a seletividade e separava. E aí,
a perspectiva hoje é de uma escola que acolha e promova a educação na diversidade, na heterogeneidade, que acolha as diferenças. E nesse sentido, muitas coisas mudaram, né? Conhecimentos mudaram, conhecimentos teóricos, né? Muitas coisas que eram ensinadas naquela época não são ensinadas hoje, né? Eu, em geografia, dependia o nome dos meridianos de Greenwich, as capitais dos estados, os estados que compõem cada região, as vegetações. Hoje em dia, a geografia não estuda mais nada disso. A gente decorava as datas comemorativas em história, ou seja, são conceitos teóricos que não é mais nesse sentido. Filosofia também, do pensar, política. A gente começava a ler os livros de história e exaltava a ditadura militar e os presidentes daquela época, né? A questão religiosa, que a hegemonia de 40 anos atrás era a igreja católica. Hoje em dia a gente fala um pouquinho de diversidade, né? A história, concepções, né, de família, que a gente sabe que hoje em dia não existe mais conceito de família única. Os meios de comunicação são diferentes, estrutura familiar, etc. Então muita coisa mudou. Então querer ainda manter o mesmo padrão de escola que nós tínhamos no passado é um dedo engano. Então a gente tem que começar a refletir. Será que a gente está querendo ainda fazer como aqueles médicos do século passado, querer serrar a perna do paciente e dando palavra na cabeça? Quando a gente tenta resgatar um passado que não volta mais, é isso que a gente está propondo. E na próxima videoaula eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente pode aprofundar mais essas questões de formação docente. Mas isso é a videoaula número 2, tá bom? Até daqui a pouco. Até mais.